Coop em Foco. Coop em Foco. O podcast da Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce. Olá, eu sou Daniel Zalkman e esse é o Coop em Foco, o podcast da Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce. Estamos aqui hoje para falar sobre o uso eficiente de protocolos hormonais para a FIV. Nossos dois convidados de hoje são o médico veterinário pela FAA, pós-graduado em pecuária leiteira e MBA de gestão de cooperativas e é médico de campo aqui da nossa cooperativa, Rodrigo Santana. Olá, Daniel. Olá, produtor. É sempre bom estar aqui com vocês. Muito obrigado por mais essa participação. E estamos também com o médico veterinário pela Universidade Federal de Lavras, especialista em reprodução de ruminantes pela Exalc USP e atua como um técnico de campo da ABS, Gustavo Vasconcelos. Bom dia, Daniel. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, produtor. É um prazer estar aqui hoje para a gente tentar tirar algumas dúvidas, bater um papo sobre o uso eficiente de protocolos hormonais para a FIV. Então, comece explicando para a gente o que são esses protocolos hormonais. Certo. O protocolo hormonal é uma ferramenta que utilizamos para mimetizar, ou seja, imitar o ciclo estral de uma vaca em 3 passos. O primeiro passo, que seria a introdução do implante de progesterona, com utilização e mais o benzoato de estradiol, que seria o início de uma nova onda, ou o início do ciclo estral do animal. No segundo passo, que seria a retirada do implante de progesterona e a aplicação de outros 3 hormônios, seria para controlar essa progesterona e fazer com que o animal posteriormente apresente cio. E com isso a gente vai concentrar as ovulações deles. Então, Daniel, o protocolo hormonal a gente mimetiza, ou seja, a gente imita o ciclo estral de uma vaca, mas com os dias reduzidos, e a gente consegue assim controlar os dias que a gente deseja durante o protocolo. Entendi, mas tem um tipo de protocolo que faz isso ou existem vários tipos, dependendo da necessidade? Existem vários tipos. A gente utiliza diferentes protocolos, até mesmo dentro de uma mesma propriedade, mas a gente tenta direcioná-los para cada categoria animal diferente. Protocolos para novilhas, protocolo para vacas lactantes, protocolos para vacas secas. Então, não é uma regra o protocolo. A gente tenta sempre buscar a eficiência desse protocolo de acordo com a categoria animal que trabalhamos. Adequar de acordo com a necessidade. Adequar de acordo com a necessidade do animal. E, Rodrigo, falando dessas necessidades, por que a gente usa esses protocolos? A principal função, vamos dizer assim, do protocolo é evitar a identificação de cio, porque a identificação de cio é um dos maiores gargalos na reprodução. Outro também fator que a gente faz o uso desse protocolo é a concentração de um maior número de animais na inseminação, ou seja, a gente vai inseminar um maior número de animais no dia pré-determinado, num horário pré-determinado. Um grande exemplo disso é a estação de monta, muito utilizada em gado de corte, mas também é uma ferramenta muito usada no gado de leite, para você estar aumentando o número aí de animais prenhos, posteriormente o número de partos e posteriormente maior número de animais em lactação. Entendi. Explica pra gente o que é identificação de cio. Identificação de cio nada mais é que você vê qual animal que está em cio, ou seja, está aceitando a monta, ou seja, do rufião, ou seja, de uma outra fêmea, para que você possa estar inseminando. Essa identificação nada mais é que você observar qual animal que está apresentando o cio, seja para inseminar ou seja para você colocar um reprodutor, que não esteja com esses animais. Essa identificação é um gargalo muito grande devido a algum espaço do dia. Às vezes você tem um número reduzido de funcionários, ou às vezes esses animais apresentam cio durante a noite, durante a madrugada, ou tem animais que apresentam um cio silencioso, que você não consegue ver esses animais em cio. Então, quando você faz um protocolo para IATF, vamos dizer assim, por exemplo, você vai estar pulando essa etapa, ou seja, você vai estar maximizando o seu potencial na inseminação. Entendi. Você estava falando sobre a FIV, né? Que esses protocolos podem ajudar na FIV. Você pode falar um pouco para a gente sobre esses protocolos direcionados para a FIV? Correto, Daniel. Como o Rodrigo acabou de citar, o protocolo de ATF, você pode concentrar um maior número de animais ao mesmo tempo para serem inseminados. Na FIV, os protocolos são semelhantes aos de ATF,
Mas o nosso principal objetivo de realizar o protocolo é controlar os dias e, como o Rodrigo falou, aumentar o número de animais que estão nesse protocolo para, posteriormente, serem transferidos embriões. E com isso, com o maior número de animais, a gente pode aumentar o número de prenhez do seu rebanho simultaneamente. Com apenas uma transferência em um lote grande, você consegue dar um salto de número de animais gestantes. Então, o protocolo, com essa concentração de animais, a gente consegue trabalhar mais animais e entregar um resultado mais satisfatório com um menor espaço de tempo. Ô Gustavo, a gente, como está presente no campo, a gente sabe que existem vários cuidados que a gente deve tomar no manuseio desses medicamentos, na forma de armazenar, no período de aplicação. A gente deve seguir o protocolo com os dias certos, os horários certos. Fala um pouquinho para a gente sobre esse manejo. Excelente pergunta, Rodrigo, e que gera muitas dúvidas no campo com os nossos produtores. O protocolo ele é feito para ser seguido passo a passo. Então, ele tem o dia de iniciar, o dia da retirada do implante, o dia da inseminação ou, posteriormente, o dia da transferência dos embriões. Então, os cuidados necessários que a gente deve ter, primeiramente, é seguir esse calendário. Fazer as aplicações no dia correto e nos horários o mais próximos possíveis. Se você iniciou o protocolo às 8 horas da manhã, o dia da retirada também deve ser no mesmo horário, às 8 horas da manhã, porque assim a gente evita algumas interferências que possam acontecer no ciclo da vaca. Outra coisa importante também é a utilização de seringas e agulhas específicas para cada medicamento utilizado durante o protocolo. Então, no dia da retirada, nós aplicamos 3 medicamentos diferentes. Necessariamente, você deve ter 3 seringas diferentes, uma para cada tipo de medicamento. E observar também o calibre da agulha que você está utilizando, devido ser uma injeção intramuscular. Então, você vai aplicar esses medicamentos na carne do animal. Isso, consequentemente, é necessário ter uma agulha de um calibre um pouco maior. Normalmente, a indicada é a 4012, aquela rosinha. Então, é sempre bom a gente estar atentos a esses detalhes. Outro detalhe importante também é na armazenagem desses medicamentos, desses hormônios. A gente deve sempre guardá-los na caixa própria, num local fresco, arejado, no abrigo fora da incidência de luz solar. Isso tudo vai ajudar na conservação do medicamento. Outro detalhe também é no manuseio do hormônio, que é um implante de progesterona. Esse implante deve ser utilizado sempre com o uso de luvas, porque o toque na pele libera a ação de hormônios. Se for mulher, o cuidado deve ser redobrado. Mulheres que estão com suspeita ou confirmação de gravidez não devem utilizar esses hormônios no manuseio. Então, essas mulheres grávidas, elas estão assim, não podem ser usadas como mão de obra durante o protocolo. Então, são cuidados que a gente deve tomar para evitar tanto acidentes com os animais, como medicamentos que vão prejudicar a saúde do colaborador da fazenda. E aproveitando o gancho do Rodrigo, é de suma importância, como ele falou, o armazenamento desses hormônios. E como o implante de progesterona que normalmente utilizamos, nós podemos utilizá-los de 1 a 3 vezes, na hora da retirada é de suma importância também fazer a higienização correta desse implante. Então, você retira, lava em água corrente, deixa secar em abrigo do sol, em temperatura ambiente. Após seco, sem resíduos de umidade, como o Rodrigo falou, você coloca ele na embalagem novamente e guarda em um local seco, arejado, sem incidência de sol. Isso daí é muito importante, porque a gente vai estar conservando esse produto e posteriormente ele pode ser utilizado sem que ele perca a sua eficiência, correto? E outro produto importante também no dia da retirada é o hormônio chamado ECG, é aquele que fica gelado, da caixinha azul. Na hora da aplicação dele, ele está em temperatura de normalmente 5 graus, que é a temperatura de geladeira. Então a importância de você levá-lo para o curral na hora da aplicação é
uma caixinha térmica com gelo, mantê-lo nessa temperatura de refrigeração. Após a utilização dele, se sobrou algum medicamento no frasco, é necessário e obrigatório que você congele esse medicamento. Você coloca ele na parte superior da sua geladeira para ele ficar empedrado e depois poder utilizá-lo ele sem que ele perca a sua eficiência também. Uma dica, aproveitando o gancho do Gustavo, uma dica importante é congelar em seringas de geralmente 3 ml, que você pode congelar doses separadas para você facilitar seu manejo posterior. No próximo manejo, se você precisar de um determinado número de doses, você vai descongelar apenas aquelas doses. Olha. Então você congela, a dose geralmente é 2 ml, você congela os 2 ml e uma dica importante para evitar acidentes no congelador é você puxar um pouco de ar. Esse ar vai evitar que esse medicamento, essa seringa, estoure no congelador. Expanda e quebre, né? E você perde não só a seringa, como também o material. Tá? Lembrando que é aí seu custo, a gente nunca fala que um medicamento é caro, porque você utilizando ele da maneira correta, esse investimento, vamos dizer assim, vai ser satisfatório. Mas quando você tem percas, aí acaba gerando um prejuízo. Ô, Gustavo, você comentou com a gente que no dia da retirada do implante é utilizado 3 medicamentos. Fala um pouquinho para a gente de cada um desses medicamentos. Muito boa pergunta, Rodrigo. Então, esses 3 medicamentos podem causar algum tipo de confundimento na cabeça dos nossos colaboradores, dos produtores rurais na hora da aplicação. São 3 medicamentos que têm funções distintas, mas se completam durante o uso no protocolo, então são de suma importância. São medicamentos que têm dosagem diferente, mas o modo de aplicação é o mesmo. Todos os 3 são intramusculares, mas as dosagens são diferentes. Então, por isso, é necessário ter muita atenção na hora de sua utilização. Normalmente, deixamos no curral, com o colaborador ou com o produtor, uma folha que tem todas as datas dos dias de aplicação com o volume do medicamento indicado nessa data, para não causar esse tipo de confundimento. Porque, Rodrigo, se for aplicado algum medicamento com uma dosagem diferente, com uma dosagem menor do que a recomendada, ou ao contrário, pode ser também que o colaborador utilize uma superdosagem, uma dosagem maior do que a recomendada, o efeito não vai ser satisfatório, principalmente se a dosagem for menor. Não vai causar o efeito que a gente deseja. Então, por isso, na hora dessa aplicação, é preciso ter muita atenção e concentração e seguir as recomendações do seu médico veterinário. Na dúvida, sempre ligue, pergunte, que a gente está sempre aptos também a sanar essas dúvidas, atendê-los e poder ajudar da melhor forma possível. Certo, Rodrigo? Certíssimo. Já vamos aproveitar o gancho de erros durante o processo. Vamos supor que a gente faça o processo para a FIV, eu aplique o medicamento de forma correta, nos horários corretos, nas datas corretas, mas agora a gente está entrando no período de chuvas. E pode ter algum evento que eu não consiga fazer essa transferência no dia certo. O que eu posso fazer se eu não conseguir transferir esses animais na data certa? A gente está falando exclusivamente de FIV agora. Eu posso colocar esses animais com boi, eu posso inseminar no dia da transferência, Gustavo? É uma dúvida que sempre está surgindo nos nossos bate-papos com os produtores. Certo, Rodrigo. Excelente pergunta também. E infelizmente são coisas que podem acontecer no nosso dia a dia, né? Mas infelizmente a minha resposta é não. Esses animais que foram previamente protocolados para a FIV, no dia da transferência, passaram-se 7 a 8 dias do dia que ela deu cio, que seria o dia que você inseminaria ou colocaria com o touro para fazer uma monta natural. Mas a FIV ocorre 7 dias após esse momento. Então, o que você poderia fazer para aproveitar esses animais é reprotocolá-los, fazer um protocolo do zero novamente, porque assim você vai sincronizá-los e inseminaria eles no dia correto. Mas no dia que era para ser a transferência dos embriões e ocasionalmente não ocorreu, esse animal não está apto para ser inseminado ou para colocar ao touro.
Então, Rodrigo, o protocolo pode ser feito a qualquer momento na fazenda ou tem alguma ressalva que precisa ser observada antes da gente fazer? Boa, Daniel. Como o Gustavo falou, existem diferentes protocolos para diferentes categorias dentro de uma mesma fazenda. A principal ressalva é a seguinte: o protocolo não substitui uma falha no seu manejo. O exemplo, o manejo nutricional. Se as suas vacas estão com o score corporal baixo, esse protocolo não vai substituir, não vai, vamos dizer assim, mascarar a sua falha. Esse protocolo, seja ele para FIV ou IATF, ele vai ser uma ferramenta de uso auxiliar aos demais manejos da fazenda. Ele vai substituir a observação de cio, vai maximizar o número de animais inseminados ou transferidos na mesma data, mas o principal foco dele é exatamente esse, é evitar a observação de cio. É uma ferramenta auxiliar. Ele pode ser usado em diferentes categorias, como eu disse. A principal é em vacas, vamos dizer assim, na cooperativa, vacas leiteiras, é usado após o período voluntário de espera, que é em torno de 40 dias após o parto, para aumentar a eficiência reprodutiva. Então, essas são algumas ressalvas que a gente tem do uso de protocolo, mas é uma ferramenta que está aí, a gente usada de forma coordenada, vai aumentar muito os seus índices reprodutivos, então é uma excelente ferramenta para ser usada. Mas como a gente disse, a gente precisa observar que a vaca tem que estar saudável, com bom score, com boa alimentação. Isso, exatamente. E uma outra dica importante é sempre estar em contato com o seu veterinário, sempre estar buscando ele para dar o toque de diagnóstico de gestação, para saber a condição dessa vaca, se está apta, vamos dizer assim, a receber esse hormônio, que muitas vezes uma vaca ela está vazia, mas ela está em anestro. O que seria esse anestro? Ele está com a condição de ovário e útero que não vai responder a esses protocolos. Então, a técnica vai ser uma técnica que vai ter uma eficiência muito baixa. Então, é sempre importante estar em contato com o seu profissional, com o seu veterinário, para que ele possa estar te orientando da melhor maneira possível. Então é isso, muito obrigado, Rodrigo, muito obrigado, Gustavo. Gustavo, se quiser falar um pouco mais sobre a ABS para a gente. Obrigado, Daniel, pela oportunidade, obrigado, Rodrigo, pelo nosso bate-papo de hoje. A ABS está dentro da cooperativa através do projeto Crescer, é um projeto que a gente, com o intuito de acelerar o ganho genético dos nossos colaboradores, dos nossos cooperados, podem entrar em contato conosco, podem entrar em contato com a política leiteira, agendar uma visita, conhecer mais do projeto, que a gente está aqui disposto a ajudá-los. Já são 7 anos de parceria da ABS com a cooperativa. Espero que sejam muito mais anos de parceria, assim como muito mais melhoramento genético para a nossa região. Não é isso, Rodrigo? Exatamente. É um ganho assim, imensurável para a nossa cooperativa, para a nossa região, para os nossos cooperados. E lembrando que a gente está aqui para sanar as dúvidas da melhor maneira possível, mas se por um acaso, por algum evento, surgirem mais dúvidas, a gente está à disposição na política leiteira para procurar responder da melhor maneira possível. É isso aí. O telefone da política leiteira está aqui na descrição, tanto do YouTube quanto do Spotify, assim como o telefone do armazém da cooperativa. Se você precisar de qualquer insumo ou quaisquer outros materiais agrícolas no armazém, tem. Pode chamar aí no nosso armazém para fazer uma ligação para a gente no nosso telefone. O endereço também está sempre aí. Vem fazer uma visita para a gente aqui na nossa cooperativa. Muito obrigado, meninos. Muito obrigado por esse assunto. Espero que você, produtor rural, tenha entendido. Quaisquer dúvidas, a gente está aqui também para tirar. Eu sou o Daniel Zalkman e até a próxima terça. Coop em Foco. Coop em Foco. O podcast da Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce.